Jó. Esse nome atravessou os séculos carregando um peso que poucos suportariam. Nas areias do Oriente Médio Antigo, antes dos reis de Israel, antes das profecias e das promessas, viveu um homem cuja história não começa com guerra, nem com milagre. Começa com silêncio. Um silêncio que se rompe quando o céu decide provar o valor da fé de um homem justo. A terra de Uz era um lugar real, vasta, remota, marcada por contrastes entre montanhas secas e planícies férteis. Uma região onde tribos nômades e comerciantes se cruzavam, e onde, mesmo em meio à idolatria, um homem se destacava por sua integridade inabalável. Jó não era um profeta. Não era um sacerdote. Era um homem comum. Mas sua vida escondia um tipo de justiça que o céu inteiro reconhecia. Enquanto muitos viviam com os olhos voltados para os ídolos da terra, Jó vivia com o coração voltado para o Deus do céu. Era próspero, sim, dono de rebanhos, terras e uma grande família. Mas o que sustentava sua casa não era o ouro ou o número de servos, e sim o temor reverente ao Criador. Ele era íntegro e justo. E, como o próprio texto afirma, se desviava do mal. E ainda assim, mesmo com uma vida exemplar, ele seria esmagado. A narrativa de Jó não é confortável. Ela não começa com vitória, nem termina com explicações. É uma história que desarma a lógica humana e revela um segredo profundo, que o sofrimento nem sempre é castigo, e que, às vezes, é exatamente a justiça que nos leva ao deserto. O que aconteceu com Jó não foi fruto do acaso, nem da maldade dos homens. Foi o próprio Deus quem o apresentou. Foi o próprio Deus quem disse ao inimigo: "Viste o meu servo Jó?" E ali, entre os filhos de Deus e o acusador, começou uma guerra invisível. Não por causa do pecado, mas por causa da fé. Nesta jornada, vamos atravessar ruínas emocionais, lutos que não cicatrizam, amizades que decepcionam e silêncios que parecem eternos. Mas também vamos descobrir uma verdade poderosa, aquela que só se revela no pó e na cinza, que a verdadeira fé não depende de explicações, depende de confiança. E que, mesmo quando tudo se perde, ainda assim, Deus permanece. Na terra de Uz, onde as caravanas avançavam entre o pó e as colinas distantes, vivia um homem cuja vida era, aos olhos humanos, irrepreensível. O nome dele era Jó. E, enquanto muitos buscavam prosperidade como sinal de aprovação divina, Jó cultivava a presença de Deus como seu verdadeiro tesouro. Era um homem completo. Não por causa do que possuía, mas por causa de quem ele era diante do Senhor. Jó não carregava títulos religiosos. Não liderava exércitos. Não profetizava entre as multidões. Mas era íntegro. E isso bastava para o céu. A Escritura não economiza elogios. Havia um homem na terra de Uz, chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. 4 qualidades, simples na forma, mas raras no conteúdo. A sua riqueza era impressionante. 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha muitos servos, e sua casa era um lugar de movimento constante. Mas o que mais se movia ali era a oração. Jó orava pelos filhos, intercedia por eles após cada banquete, oferecendo sacrifícios porventura pecaram e blasfemaram contra Deus em seu coração. Jó, capítulo 1, versículo 5. Ele não esperava o pecado acontecer, ele se antecipava em amor. 7 filhos. 3 filhas. Jó não era apenas rico, era um pai presente, sensível, vigilante. Seu lar era um lugar de harmonia. E isso não nascia do acaso, mas da intenção. Naquela época, a maioria dos homens media sucesso pela extensão das terras e dos rebanhos. Mas Jó media pela retidão. Ele era respeitado entre os homens, mas, mais que isso, era lembrado no céu. E é aí que o cenário muda. Sem aviso, o narrador nos leva para um lugar invisível aos olhos humanos, a corte celestial. Uma cena solene. Os filhos de Deus se apresentam diante do Criador. Entre eles, Satanás. Ele não aparece como um ser de chifres ou com uma aura mística. Ele chega como acusador, o mesmo que desde o Éden questiona intenções e semeia dúvidas. Deus fala com autoridade: "De onde vens?" E Satanás responde com frieza: "De rodear a terra e passear por ela." Ele anda, observa, procura, mas não admira. Ele examina a humanidade em busca de falhas, não de fé.
Então Deus o confronta com um nome. Não qualquer nome, mas o nome de um homem que representava a fidelidade em meio à corrupção. Observaste o meu servo Jó? Por que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essas palavras não são apenas uma descrição. São uma apresentação. Deus coloca Jó em evidência. O elogia. O exalta. Não diante dos anjos, mas diante do acusador. Satanás responde com escárnio. Não contesta a descrição, mas sim a motivação. Por acaso Jó teme a Deus de graça? E ele continua, não o cercaste de proteção? Não abençoaste o trabalho de suas mãos? Seus bens se multiplicaram. Tira isso dele, e verás se não te amaldiçoa na tua face. A acusação é clara, a fé de Jó seria interesse. Uma troca. Um contrato. Um reflexo da bonança, e não da confiança. Mas Deus, conhecendo as profundezas do coração de seu servo, permite a prova. Eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Não é abandono. É confiança. Deus coloca limites. E entrega apenas o que sabe que Jó pode suportar. Não para destruí-lo, mas para revelar algo que nem mesmo os anjos tinham visto ainda. A fé de um homem que ama a Deus pelo que ele é, e não pelo que dá. Satanás parte. E a guerra invisível começa. Na terra, tudo parece igual. Os filhos de Jó preparam um banquete. Os servos cuidam do campo. A brisa sopra tranquila. Mas, nos céus, há uma tensão. O inimigo não hesita. Ele planeja, calcula, ataca. O que virá a seguir será uma sucessão de perdas que nenhuma mente conseguiria processar. Jó, sem saber de nada, permanece em seu cotidiano. Não ouve o diálogo celestial. Não vê as sombras se aproximando. Mas o que ele possui, aos poucos, começará a ser arrancado. Ainda assim, neste primeiro capítulo, o ponto mais alto não é a riqueza de Jó, nem seu prestígio. É o fato de que foi o próprio Deus quem o apresentou ao inimigo. Isso muda tudo. Muitos pensam que ser justo é um escudo contra o sofrimento. Mas Jó será a prova viva de que, às vezes, é justamente a justiça que atrai o conflito. Deus não escolheu um pecador para ser provado. Escolheu o melhor. Não porque duvidava dele, mas porque sabia que podia confiar. Esse é o tipo de fé que sustenta o mundo, que desafia os céus, que confronta o inferno. E, quando o primeiro mensageiro cruzar a porta da casa de Jó, trazendo a notícia do caos, não será o fim. Será apenas o começo de uma revelação que atravessaria gerações. Era um dia como outro qualquer. O sol provavelmente cruzava lentamente o céu sobre a terra de Uz. Os servos de Jó estavam no campo. Os animais pastavam em segurança. Os filhos celebravam mais um banquete juntos, como faziam com frequência. Nada indicava que o mundo daquele homem justo estava prestes a desmoronar. Mas, enquanto a terra seguia sua rotina, os céus já haviam sido sacudidos. A autorização fora concedida. E agora, o inimigo não perderia tempo. A tragédia não chega com lentidão. Ela vem em sequência, como marteladas numa estrutura sólida até que tudo ceda. Um mensageiro corre até Jó, ofegante, pálido, com o terror estampado no rosto. Estávamos com os bois arando e as jumentas pastando perto deles, quando os sabeus atacaram. Levaram tudo. Mataram os servos com a espada. Só eu escapei para te contar. Mal terminou de falar, outro chega. Suas palavras atropelam a respiração. Fogo de Deus caiu do céu. Queimou as ovelhas, e os servos, tudo foi consumido. Só eu sobrevivi. Não há tempo para reação. Um terceiro mensageiro surge, quase desmaiando. Os caldeus formaram 3 grupos e invadiram os campos. Levaram todos os camelôs. Mataram mais servos. Só eu escapei. Jó tenta entender. Mas não há tempo. O quarto mensageiro entra em desespero. Teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do primogênito. Um vento forte veio do deserto. Atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou. Todos morreram. Silêncio. O que fazer quando o chão desaparece debaixo dos pés? Quando não há mais estrutura, mais lógica, mais consolo? Jó estava sendo despido de tudo que construíra, e de tudo que amava. Não sobrou propriedade. Não sobrou herança. Não sobraram filhos. O coração de qualquer homem se despedaçaria.
E o que Jó faz, não é negar a dor. Não é agir com frieza. Ele rasga o manto. Ele se lança ao pó. Ele se curva. E, ali, entre cinzas e lágrimas, ele adora. Sim. Ele adora. E então pronuncia uma das frases mais marcantes de toda a história da fé: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21, não há revolta. Não há acusação. Apenas a entrega de alguém que sabe que tudo o que possui pertence, antes de tudo, a Deus. Jó não compreende o motivo. Mas ele reconhece o autor da sua vida. Ele não entende o processo, mas não abandona o relacionamento. Sua dor é real, mas sua fé também. É nesse momento que entendemos o que significa ser um verdadeiro servo. Não é alguém que serve enquanto tudo vai bem. É alguém que permanece fiel mesmo quando tudo se vai. E o texto sagrado registra com precisão: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 1, versículo 22, é difícil imaginar uma dor maior. Em questão de horas, Jó se tornou um homem sem bens, sem servos, sem filhos. Mas não sem fé. O que o sustentava era invisível. Não estava nos campos nem nos salões de festa. Estava dentro dele. E essa fé, que parecia desnecessária nos dias de abundância, agora se revelava como sua única âncora. A fé de Jó não era feita de frases prontas nem de otimismo vazio. Era feita de rendição, de reverência, de humildade. Ele não pediu explicações. Não exigiu respostas. Ele apenas reconheceu que a vida é frágil, mas Deus é eterno. Muitos teriam amaldiçoado. Outros teriam desistido. Mas Jó permaneceu. E o céu, que antes testemunhava a acusação do inimigo, agora contemplava uma cena que ecoaria por toda a eternidade. Um homem despido de tudo, adorando. A vida de Jó se transforma num altar. Não há templo, não há música, não há multidão. Mas há reverência. Há entrega. Há louvor. Ele não entendeu o motivo, mas revelou o segredo. A fé verdadeira não depende de estabilidade. Ela se revela no caos. Quando as colunas ruem e a casa desaba, o que fica é o que de fato importa. E, para Jó, o que ficou foi suficiente: Deus. Aquele que deu, ainda era digno de louvor mesmo depois de ter tirado. E é isso que torna esse capítulo tão poderoso. Jó não é um herói mitológico. Ele é um homem real. Com dor real. Com luto real. Mas com fé inabalável. Não porque não sofreu, mas porque, mesmo sofrendo, confiou. A guerra invisível continua. O inimigo não está satisfeito. Mas, por agora, o céu inteiro viu o que o inferno duvidava. Existe um tipo de fé que não se dobra às circunstâncias. E Jó era o portador dessa fé. O céu havia contemplado um homem de luto, adorando. O inferno, por sua vez, não se calou. A fé de Jó tinha resistido à perda dos bens, dos servos e dos filhos. Mas agora, o inimigo queria tocar mais fundo. Queria atravessar a última fronteira, o próprio corpo. A cena se repete. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor. E mais uma vez, entre eles, vem Satanás. Como quem insiste no erro, ele retorna, com um olhar desafiador e a mesma rotina cínica, de rodear a terra e passear por ela. O Senhor, com a majestade que não precisa provar nada, pergunta: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Deus exalta novamente o caráter de Jó. Agora não como um justo teórico, mas como alguém que passou pela dor, e permaneceu de pé. Mas Satanás, incansável, rebate, pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Toca, pois, nos seus ossos e na sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A insinuação é brutal. O que vale o caráter se o corpo estiver em ruínas? O acusador afirma que a fé de Jó só sobreviveu porque ele ainda tinha saúde. Que a verdadeira fidelidade só seria provada quando a dor penetrasse na carne. E Deus, mais uma vez, permite. Não por crueldade, mas porque conhecia a raiz da fé de Jó. E sabia que mesmo o corpo em cinzas não apagaria a chama da confiança. Eis que ele está em teu poder. Apenas poupa-lhe a vida. Satanás sai.
Não há compaixão. Não há piedade. Ele não hesita. Ele aflige Jó com tumores malignos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Feridas abertas. Coceiras insuportáveis. Dor contínua. Febre. Repulsa. Tudo ao mesmo tempo. O homem que antes se sentava entre líderes e conduzia servos com dignidade, agora se senta sobre cinzas, com um caco de cerâmica nas mãos, raspando as feridas. É difícil imaginar algo mais humilhante. Mais solitário. Mais devastador. Jó está vivo, mas seu corpo se tornou sua prisão. E é nesse momento que surge uma voz inesperada. A voz mais próxima. A voz da sua própria esposa. Ela também sofrerá. Ela também havia perdido tudo. Os filhos, os servos, a estabilidade. E agora, via o homem que amava se transformar em um espectro de si mesmo. Desfigurado. Silencioso. Em dor constante. Ela se aproxima e diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não é apenas uma frase de incredulidade. É um grito de desespero. Um apelo distorcido por quem não suporta mais ver o sofrimento. Para ela, a morte parecia um alívio. A fé, um fardo cruel. Mas Jó, ainda cercado de feridas, responde com a serenidade de quem conhece a essência da fé. Falas como uma mulher insensata. Receberemos de Deus o bem, e não receberemos também o mal? Ele não a insulta. Ele não a condena. Apenas revela que sua fé não é seletiva. Que o mesmo Deus que abençoa, também tem autoridade para permitir a dor. Jó entendia o que muitos ainda hoje não compreendem, que o sofrimento não é ausência de Deus, mas parte do mistério da existência. Que há um propósito mesmo quando o plano ainda está oculto. E o texto sagrado nos lembra, mais uma vez, em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Jó, capítulo 2, versículo 10, nem a dor, nem a pressão emocional, nem o abandono. Nada conseguiu arrancar dele uma blasfêmia. Nada quebrou sua integridade. Mas agora ele está só. Só no corpo. Só na alma. Só no espírito. E é nesse estado que ele será visitado por seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles chegam de longe. Homens de renome, conhecidos pela sabedoria. Ao avistarem Jó de longe, mal conseguem reconhecê-lo. Rasgam as vestes. Jogam pó sobre a cabeça. Sentam-se ao lado dele por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra. Porque às vezes, o sofrimento é tão profundo, que o silêncio é a única forma de respeitá-lo. Jó não fala. Os amigos não falam. Apenas o tempo passa. E, com ele, a dor se assenta. A ferida não cicatriza, mas sangra mais devagar. É nesse limiar entre o corpo ferido e a alma em silêncio que a fé de Jó continua respirando. Mesmo entre os cacos, a cinza e o abandono, ele permanece firme. Mas algo está mudando. A dor está penetrando mais fundo. Não apenas nos ossos, mas no coração. E, no próximo capítulo, ele vai romper o silêncio. E quando Jó falar, o céu, a terra e o próprio sofrimento terão que ouvir. 7 dias. 7 noites. Jó, em silêncio, sentado sobre as cinzas. 3 homens ao seu redor, Elifaz, Bildade e Zofar, também calados, sem força para dizer nada. Porque há dores que não pedem explicações. Há sofrimentos tão agudos que tornam qualquer palavra um insulto. Mas o tempo cobra sua voz. E o silêncio de Jó, enfim, se rompe. Não é um grito contra Deus. Não é uma acusação aos céus. É um lamento. Um clamor existencial. Uma ferida aberta que transborda. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, nasceu um homem. Jó não amaldiçoa a Deus. Mas amaldiçoa o próprio nascimento. Como quem tenta retroceder o tempo e apagar sua existência, ele mergulha no vale da angústia e declara que teria sido melhor nunca ter vivido. Ele não entende. Não enxerga. E não suporta mais. Por que não morri ao nascer? Por que me receberam os joelhos? Por que me amamentaram os seios? Ele deseja o esquecimento. A não existência. O fim antes do começo. Jó se sente prisioneiro de uma vida que se tornou um fardo pesado demais. O mesmo homem que adorou no dia da perda, agora se afunda na dor da continuidade. Não é fraqueza. É humanidade. O sofrimento não quebrou sua fé, mas expôs suas rachaduras internas.
Revelou que até os mais fortes também choram. E que a fidelidade não anula o lamento. Jó clama por sentido, por compreensão, por misericórdia. Mas o que encontra é o eco de suas próprias palavras voltando vazias. E é nesse abismo de desespero que seus amigos resolvem falar. O primeiro é Elifaz, o temanita. Ele começa com respeito. Recorda que Jó, no passado, era fonte de consolo para muitos. Um homem que fortalecia mãos cansadas, que endireitava joelhos fracos. Mas agora, diz ele, ao ser atingido, Jó desaba. Acaso não é o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Elifaz insinua que, se Jó está sofrendo, alguma culpa há de ter. Ele compartilha uma visão que teve, onde um espírito lhe disse que nenhum homem é puro diante de Deus. Nenhum é justo. E, por isso, o sofrimento seria apenas uma forma de correção divina. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, afirma Elifaz, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. As palavras não são cruéis, mas são frias. Como diagnósticos dados à beira do leito, sem toque, sem compaixão. Elifaz não percebe que há uma distância entre o que é verdade e o momento de dizê-la. Jó ouve, mas não encontra alívio. Ele responde. E sua resposta é um lamento ainda mais profundo. Ele não nega que Deus é justo, mas questiona se a justiça está de fato sendo manifesta. Ele não blasfema, mas também não finge que entende. Quem me dera que a minha angústia fosse pesada, e que, juntamente com ela, se pusesse na balança a minha miséria. Ele sente que suas palavras são levadas pelo vento, que seus amigos não o escutam, que seu sofrimento está sendo analisado, dissecado, mas não acolhido. E então, com o coração aberto e os olhos em lágrimas, Jó declara: o que eu mais desejo é que Deus me esmague, que solte a sua mão e me corte. Isso ainda seria o meu consolo. Ele não deseja viver por viver. Ele deseja sentido. E, não o encontrando, deseja o fim. Mas ainda há fé ali. Uma fé trêmula. Uma esperança moribunda. Um fio de ligação com o céu que, mesmo desgastado, ainda não se rompeu. Bildade é o segundo a falar. E sua abordagem é ainda mais dura. Sem meias palavras, ele sugere que os filhos de Jó morreram por causa de seus pecados. Que Deus é justo, e se houve destruição, foi porque houve culpa. Ele diz: Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. E encoraja Jó a buscar a Deus com sinceridade. A se arrepender. A voltar ao caminho certo. Pois, se o fizer, Deus restaurará sua vida. Mas Bildade comete o mesmo erro. Tenta aplicar uma fórmula ao que é mistério. Tenta ajustar o céu ao raciocínio humano. E, assim como ele faz, fala, sem ouvir. Jó ouve tudo em silêncio. Mas por dentro, seu coração sangra ainda mais. Ele sabe que não pecou. Não de forma que justificasse aquilo. E isso só aumenta o dilema. Porque a dor não vem com explicação. E o silêncio de Deus pesa mais do que as palavras dos amigos. Jó está cansado. Ferido no corpo, na alma e na fé. Ainda não abandonou sua confiança, mas ela está pendurada nos ganchos da esperança. A cada palavra recebida, a cada acusação velada, ele se sente mais só. Mas há algo que ninguém pode tirar dele. Uma convicção silenciosa, mas firme, que começará a brotar nos próximos capítulos. Uma semente que germina no vale da dor. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25, essa certeza ainda está sendo formada. Ainda não se revelou. Mas ela já existe, escondida sob as cinzas. Porque, no fundo, Jó sabe, mesmo sem entender, ainda existe um Deus que o vê. E isso, por ora, é o suficiente para seguir respirando. Os dias passam. A dor não diminui. E os amigos de Jó continuam falando, tentando explicar o inexplicável. Zofar, o mais impulsivo dos três, agora toma a palavra. Seu tom é impaciente. Ele considera que Jó fala demais, que se exalta em suas reclamações. E, sem hesitar, lança palavras afiadas. Deus exige menos do que mereces. Zofar está convencido de que há pecado oculto. Que ninguém sofre tanto sem motivo. Para ele, a teologia é simples. Sofrimento é punição. E se há punição, há culpa. E se há culpa, resta apenas se calar e se arrepender.
Se tu preparares o teu coração e estenderes as mãos para Deus, então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás firme e nada temerás. Mas suas palavras não consolam. A dor de Jó não vem da ausência de religião. Vem da ausência de sentido. Ele já buscou. Já orou. Já adorou. Já se calou. E agora, mesmo entre feridas e argumentos, segue procurando. Jó não responde com raiva, mas com desabafo. Ele já não busca convencer ninguém. Ele só quer ser ouvido, por Deus. Oh, quem me dera saber onde encontrá-lo, para que eu pudesse ir ao seu tribunal. Ele deseja audiência com o Altíssimo. Não para acusá-lo, mas para entender, para suplicar, para derramar a alma. Porque as palavras dos homens só aumentam a confusão. Mas uma só palavra de Deus traria luz. E então, entre os cacos da lógica humana e o silêncio divino, uma frase brota do fundo do seu espírito. Uma verdade que ultrapassa a teologia dos amigos. Uma revelação que nenhum dos presentes havia dito, mas que Jó, sozinho, descobre no meio da sua dor: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25, essa frase muda tudo. Jó ainda está em ruínas. Ainda não foi restaurado. Ainda está ferido. Mas agora vê algo. Sente algo. Percebe que a justiça de Deus não está ausente. Está aguardando o tempo certo para se levantar. E mais, está viva. Não é um conceito, uma ideia, um sistema moral. É uma pessoa. Um redentor. A palavra usada por Jó, Goel, é o termo hebraico para aquele que resgata, que compra de volta, que redime o parente aflito. É o libertador legal. E, naquela frase, Jó declara sua fé de que alguém, um representante divino, virá e fará justiça por ele. Não é apenas uma esperança. É uma certeza. Mesmo sem saber, Jó profetiza Cristo. Ele não vê o rosto. Não conhece o nome. Mas enxerga a figura. Vê um Redentor se levantando da eternidade para intervir no tempo. E isso, mesmo que por alguns instantes, o sustenta. Porque agora Jó entende, a justiça de Deus não precisa acontecer em seu tempo, mas ela virá. A revelação, no entanto, não encerra a dor. Os amigos continuam. Os argumentos seguem. Ele acusa Jó de impiedade. Fala de forma dura, listando pecados hipotéticos, que ele teria oprimido os pobres, desprezado os necessitados, tomado terras dos aflitos. São acusações pesadas e infundadas. Reconcilia-te com Deus, diz ele. E a paz virá. Mais uma vez, como se Jó estivesse afastado de Deus. Como se seu sofrimento fosse sinal de rebeldia. Como se a dor anulasse sua fé. Mas Jó conhece o próprio coração. Sabe que, mesmo sem entender, ainda pertence ao Senhor. E por isso, responde: ainda que ele me mate, nele esperarei. A fé de Jó é paradoxal. Ele não nega que Deus pode estar por trás da dor. Mas, mesmo assim, não foge dele. Corre para ele. Essa é a fé que sobrevive ao deserto. Que não precisa de explicações para continuar existindo. Bildade fala outra vez. Reforça a pureza de Deus e a impureza do homem. Diz que nem a lua é pura aos olhos de Deus. E que, comparado à grandeza divina, o ser humano é um verme. Jó não contesta a grandeza de Deus. Mas ele está buscando mais do que isso. Ele quer proximidade. Ele quer justiça. Ele quer ser ouvido. E, mesmo sem ter força para subir até os céus, clama de onde está. Ao mesmo tempo em que lamenta, defende sua integridade. Ele lista sua retidão com detalhes. Fala da bondade com os necessitados, da hospitalidade, da honestidade. Ele não está se vangloriando. Está implorando para que alguém veja que sua vida não contradiz sua fé. Mas nada muda. Nem no corpo. Nem na alma. Até que um novo personagem entra em cena. Seu nome é Eliú. Ele é jovem. E até então havia se calado, por respeito aos mais velhos. Mas agora, diante da teimosia dos amigos e do desespero crescente de Jó, decide falar. Eliú não repete as acusações. Ele não tenta explicar tudo. Mas traz uma perspectiva diferente. Diz que Deus pode usar o sofrimento como ensino. Que nem toda dor é punição, às vezes, é correção. Às vezes, é misericórdia. Às vezes, é um chamado à humildade. Deus fala de muitos modos,
mas o homem nem sempre percebe. Ele o aponta para a grandeza de Deus, mas também para a sua pedagogia. Para um Deus que fala em sonhos, em dores, em revelações, e que, acima de tudo, deseja o bem do homem. Ele não minimiza o sofrimento, mas o insere num propósito maior. E pela primeira vez, as palavras começam a acalmar o coração de Jó. Porque não são apenas respostas. São convites à confiança. São portas para o mistério. E Jó começa a entender. A justiça de Deus não é como a dos homens. O tempo de Deus não é como o nosso. E sua voz, muitas vezes se esconde por trás do silêncio. Mas mesmo quando Deus não fala, Ele está presente. E quando o Redentor finalmente se levantar, a dor não será o fim. Será o começo de uma revelação muito maior. Depois de tantos discursos, lamentos, acusações e tentativas humanas de explicar o sofrimento, finalmente, o céu se move. Mas Deus não aparece com fórmulas. Ele não vem com respostas para os porquês. Ele não apresenta uma explicação para cada perda, cada lágrima, cada cicatriz. Em vez disso, Ele fala. E quando Deus fala, não é para satisfazer a curiosidade. É para revelar a sua glória. O texto diz que o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Não há suavidade. Não há alívio imediato. Há vento, poder, voz e perguntas. Muitas perguntas. Deus não se justifica. Ele interroga: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. E então, começa uma sequência de perguntas que nenhum homem pode responder. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem pôs as medidas dela? Quem fechou o mar com portas, quando ele rompeu como de um ventre? Deus descreve a criação, o controle do universo, o funcionamento das estrelas, a vida dos animais selvagens, o nascer do sol, o caminho da luz, os depósitos da neve, a fúria dos mares. Tudo isso, para mostrar a Jó, e a nós, que o plano de Deus é maior do que nossa capacidade de compreender. O Senhor não está diminuindo Jó. Está elevando sua visão. Ele está dizendo, com cada pergunta, eu sou Deus. E você pode confiar em mim, mesmo sem entender. Jó ouve. Não com os ouvidos que ouviram os argumentos de Elifaz, Bildade e Zofar. Mas com o espírito. Com o coração que, mesmo ferido, ainda é sensível à voz de seu Criador. E ele responde. Não com defesa. Não com orgulho. Mas com reverência. Bem sei o que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. E então, com humildade profunda, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, versículo 5, essa é a verdadeira restauração. Antes da saúde. Antes dos bens. Antes da família. Jó tem um encontro com Deus. Um encontro que não explica, mas transforma. A dor não desaparece, mas perde o poder de distorcer a realidade. Porque agora Jó viu. Viu a grandeza, a santidade, a sabedoria e, acima de tudo, a presença de Deus. Jó se arrepende. Não porque pecou para merecer o sofrimento, mas porque agora compreende a profundidade do que significa ser pó diante da eternidade. Ele se rende. E, ali, no pó, o céu sorri. Então Deus se volta para os amigos de Jó. E os repreende. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Eles, que tentaram explicar Deus, erraram. Jó, que apenas desejava encontrá-lo, foi aceito. Deus ordena que eles ofereçam sacrifícios. E diz que Jó orará por eles. O mesmo homem ferido, caluniado, mal interpretado, agora se torna intercessor. Ele ora. E Deus os perdoa. Porque a verdadeira espiritualidade não se mede por argumentos, mas por reconciliação. E então, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Mas a restauração não é um final feliz de novela. É a consequência de uma transformação profunda. Ele recebe o dobro de tudo que tinha, 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também lhe dá novamente 7 filhos e 3 filhas. E essas filhas são descritas como as mais belas do país. Jó lhes dá herança entre os irmãos, algo impensável na cultura da época.
Porque quando alguém vê Deus, começa a ver o próximo com outros olhos também. Jó vive mais 140 anos. Vê filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E morre velho, e satisfeito com a vida. Mas a verdadeira herança de Jó não está nos números. Está na frase que ecoa até hoje em cada alma que sofre: eu te conhecia de ouvir, mas agora, os meus olhos te veem. A história de Jó não é sobre perdas. Nem sobre respostas. É sobre transformação. Deus nunca explicou a Jó o motivo de seu sofrimento. Mas o conduziu a um lugar onde ver Deus se tornou mais importante do que entender tudo. E talvez esse seja o maior segredo da fé: Deus não nos deve explicações. Mas Ele nos oferece revelação. E quando Ele se revela, isso basta. Se você está em meio ao pó e à cinza, como Jó esteve. Se as perdas te calaram, se a dor te afastou de todos, e o silêncio do céu te feriu mais do que as palavras dos homens. Hoje, ouça essa verdade: o seu Redentor vive. E, no tempo certo, Ele se levantará. Você não precisa entender tudo. Mas pode confiar nele. Não é sobre explicações. É sobre presença. Não é sobre voltar ao que era antes. É sobre ver como nunca viu. Hoje, o desafio é simples: fale com Deus, mesmo sem entender. Adore, mesmo sem forças. E confie, porque Ele ainda está escrevendo o seu capítulo final.